Fala galera, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre as diferentes fontes de energia. Ok, mas primeiro a gente precisa saber o que é energia. Bem, não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção, de ação ou movimento e manifesta de formas diferentes, como o movimento dos corpos, calor, eletricidade, etc. Os tipos de energia provenientes de fontes finitas, fontes de energia que terão um fim, são denominados de energias não renováveis. Esse é o caso da energia gerada a partir dos combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. Já a energia gerada a partir de fontes que possuem capacidade de reposição natural são denominadas de energias renováveis ou limpas. Esse é o caso da energia proveniente da luz do sol e da energia oriunda da força dos ventos, que no caso é a energia eólica. Bacana, né? Agora a gente vai se atentar ao que é uma energia renovável e o que é uma energia não renovável. As energias não renováveis são energias provenientes de recursos não renováveis, ou seja, são energias que tendem a acabar com o uso no decorrer do tempo, como, por exemplo, o petróleo e o carvão mineral. O urânio não pode ser classificado como uma fonte de energia renovável, pois sua formação na natureza leva milhões de anos. Caso se esgotem todos os elementos desse elemento químico, as gerações futuras não contarão com o acesso de novas reservas. As fontes de energia não renováveis são aquelas que são geradas por recursos naturais que não se renovam, ou seja, são esgotáveis, totalmente esgotadas. Exemplos de fontes não renováveis de energia são os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural e existo, e a energia nuclear. Na energia nuclear, também chamada de energia atômica, a produção de eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água, que se transforma em vapor e ativa os geradores. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio-235, um material altamente radioativo. Embora as usinas nucleares sejam menos poluentes do que outras estações semelhantes, como as termoelétricas, são alvo de muitas polêmicas, pois o vazamento do lixo nuclear produzido e a ocorrência de acidente podem gerar graves impactos e muitas mortes. No entanto, com a emergência da questão sobre o aquecimento global, seu uso vem sendo reconsiderado por muitos países. Cada tipo de energia apresenta suas vantagens e desvantagens. No momento, não há nenhuma fonte que se apresente absolutamente mais viável que as demais. Algumas são baratas e abundantes, mas geram graves impactos ambientais. Outras são limpas e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais aconselhável é que exista nos diferentes territórios uma diversidade nas matrizes energéticas para que se atenuem os problemas. No entanto, isso não acontece no Brasil e em boa parte dos demais países. A queima de combustíveis fósseis pode ser empregada tanto para o deslocamento de veículos quanto para a produção de eletricidade em estações termoelétricas. Os três tipos principais são o petróleo, carvão mineral e gás natural, mas existem muitos outros, como a nafta e o cisto bituminoso. Os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputadas pela humanidade no momento. Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 81,63% de toda a matriz energética global a dividem dos três principais combustíveis fósseis citados. Essas fontes representam 56,8% da matriz energética brasileira. Assim, muitos países dependem da exportação desses produtos, enquanto outros tomam medidas geopolíticas para consegui-lo. Outra questão bastante discutida a respeito dos combustíveis fósseis refere-se aos altos índices de poluição gerados por sua queima. Muitos estudiosos apontam que eles são os principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelo agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global. Energia renovável. Energia renovável é aquela que vem de recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como o sol, o vento, a chuva, marés e energia geotérmica. É importante notar que nem todo recurso natural é renovável. Por exemplo, o urânio, carvão e petróleo são retirados da natureza, porém existem em quantidade limitada. Em 2008, cerca de 19% do consumo mundial de eletricidade veio de fontes renováveis, com 13% provenientes da tradicional biomassa, que é usada principalmente para aquecimento, e 3,2%
a partir da hidroeletricidade. Novas energias renováveis, pequenas hidrelétricas, biomassa, eólica, solar, geotérmica, biocombustíveis e evaporação de corpos hídricos representam outros 2,7%, e esse percentual está crescendo rapidamente. Energia solar. A energia solar é o aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade e aquecer a água para uso. É também uma fonte inesgotável de energia, haja vista que o sol, ao menos na sua configuração atual, existirá por bilhões de anos. Há duas formas de aproveitamento da energia solar, a fotovoltaica e a térmica. Na primeira forma, são utilizadas células específicas que empregam o efeito fotoelétrico para produzir eletricidade. A segunda forma, por sua vez, utiliza o aquecimento da água, tanto para uso direto quanto para a geração de vapor, que atuará em processo de ativação de geradores de energia. É importante lembrar que podem ser utilizados também outros tipos de líquidos. Em razão dos elevados custos, a energia solar ainda não é muito utilizada. Todavia, seu aproveitamento vem crescendo gradativamente, tanto com a instalação de placas em residências, indústrias e grandes empreendimentos, quanto com a construção de usinas solares, especificamente voltadas para a geração de energia elétrica. Relação das usinas hidrelétricas do Brasil. A lista de usinas hidrelétricas está integrado ao Sistema Interligado Nacional e é operado em conjunto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, órgãos responsáveis pela coordenação e controle das operações de geração e transmissão de energia. Algumas hidrelétricas tiveram seus nomes alterados ao longo do tempo, mas seus reservatórios mantiveram seus nomes originais. No que se refere às usinas operadas por diversas empresas de geração de energia e alguns consórcios com a participação de empresas de outros setores de atividade, são mencionados apenas os nacionalistas das empresas de geração de energia. Energia eólica. O vento é um recurso energético renovável e, portanto, inesgotável. Em algumas regiões do planeta, sua frequência e intensidade são suficientes para a geração de eletricidade por meio de equipamentos específicos para essa função. Basicamente, os ventos ativam as turbinas dos aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. Atualmente, a energia eólica não é tão difundida no mundo em razão do alto custo de seus equipamentos. Todavia, alguns países como Estados Unidos, China e Alemanha já vêm adotando esse recurso substancialmente. As principais vantagens dessa fonte de energia são a não emissão de poluentes na atmosfera e os baixos impactos ambientais. A utilização da biomassa consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia. Ocorre por meio da combustão de materiais como lenha, bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excremento de animais. É considerado uma energia renovável porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese. Isso significa que, desde que seja controlado, seu uso é sustentável, por não alterar a macrocomposição da atmosfera terrestre. Os biocombustíveis, de certa forma, são considerados de um tipo de biomassa, pois também são produzidos a partir de vegetais de origem orgânica para a geração de combustível. O exemplo mais conhecido é o etanol, produzido da cana-de-açúcar, mas podem existir outros compostos advindos de vegetais distintos, como a mamona, o milho e muitos outros. Ok. Já vimos o que é energia renovável e o que é energia não renovável. Ainda vimos também os tipos de energia. Quais são os tipos de energia renovável e os tipos de energia não renovável. Mas, e o Brasil? Como que ele se encaixa nesse cenário? Cerca de 42% da produção da matriz energética brasileira é proveniente de fontes renováveis de energia, como o uso de biomassa, etanol, recursos hídricos, energia solar e energia eólica. Sendo assim, a matriz energética brasileira é mais renovável que a matriz mundial, que se baseia principalmente no uso de combustíveis fósseis para a produção de energia. Dessa forma, pode-se dizer que, se comparado aos outros países, o Brasil emite menos gases de efeito estufa. Existem hoje, no Brasil, 536 usinas eólicas, nas quais funcionam cerca de 6,6 mil cataventos, número que coloca o Brasil como líder da América Latina nesse tipo de produção de energia. Contudo, a principal fonte de energia do Brasil ainda é proveniente das usinas hidrelétricas, que representam aproximadamente 64% do potencial elétrico do país. A produção de energia proveniente do uso de biomassa corresponde a cerca de 9,2% da matriz energética brasileira. Já a eólica apresenta em torno de 8,5% da matriz.